Não é isso. Peraí. Deu certo. Uhum, ok. Bom, então, para quem não sabe, tá? é, Existem outras pessoas, né, que fazem parte desse grupo, tá? Mas que hoje elas não podem estar aqui. Daí eu envio a aula por e-mail, obviamente. Bom, o tema de hoje é bombástico. Bombástico. Muito forte. Por quê? Pessoal, na infância, nós somos regidos principalmente pelo Dosha Kapha. E o Dosha Kapha, ele tem relação com água e terra, né? Então, o próprio óvulo e o próprio sêmen já tem absoluta relação com o Kapha. Quando a gente fala em fertilidade, quando a gente fala em gestação, quando a gente fala em vida nesse mundo de uma forma geral, tem muita relação com o Kapha. Por isso que a mulher, ela é um centro magnético de vida. A mulher é um centro magnético de vida. Ela é um portal de vida, a mulher. Veja que até o próprio Deus necessitou de uma mulher para fazer com que o Messias viesse para esse mundo. Evidentemente que se Deus quisesse também não precisava, mas enfim, né? O próprio Deus tem que obedecer às suas leis que regem esse mundo material. Ok? Então, por que que a gente confia em Deus? Porque nem ele pode quebrar as suas regras, né? Então, Deus não muda. Deus não muda, né? Deus não pode mudar, porque senão nós perderíamos a confiança nele. Seria o caos do caos, né? Então, as leis cósmicas, as leis em si, elas não mudam, né? São eternas, né? O que muda em si é a manifestação. O que muda em si é a capacidade da nossa consciência de acessar determinados níveis dessa expressão, o que pode parecer de que a coisa mudou. Não mudou. Não mudou nada. A questão é que a gente acessou outros níveis, né? E aí, voltando, né? Então, a gestação, por exemplo, ela é muito cafa. Muito, muito, muito cafa. Muito água, né? Muito água e muita geração de tecidos, de estruturas, né? Que isso tem muita relação com cafa. Mas grava sempre, tá? A gente diz cafa, pita, vata, mas é tudo junto. O que muda é o grau de expressão entre um e outro. Por exemplo, eu digo, bastante cafa, bastante cafa. Pois é. Mas Kapha não existe se não tiver ali a ação de Vata e Pitta. Simplesmente não existe. Por exemplo, o óvulo, né? É, O óvulo em si, ele tem essa natureza água e terra, Kapha. Pois é, mas se não houver calor, digestão, transformação, Pitta, se não houver movimento, Vata, simplesmente não existe Kapha. Ok? É, por que que é um tema de extrema importância também? Pessoal, me diz uma coisa, é ou não é que a gente com 10, com 15, com 20, com 30, com 40, com 50, nós, de certa forma, estamos sempre ancorados nessas experiências que a gente teve na gestação e na infância. Por quê? Exatamente porque era uma fase cafa. Ao mesmo tempo que cafa
tem, é, tem relação com estrutura, evidentemente, né? Também é uma fase muito passiva, ou seja, a água é um elemento de profunda descendência. Profunda descendência. Ou seja, a natureza do elemento água é descendência. Por isso que quando eu posto ali no grupo, esses chás, esses alimentos, eles visam ancorar a energia. Ancorar energia. Por quê? Porque quanto menor a capacidade de ancorar a energia, mais rápido a pessoa desencarna. Mas aonde é que ancora a energia? Água e terra, principalmente relacionado aos rins. Por isso que os rins são os grandes reservatórios energéticos. E segundo a medicina chinesa, não pode repor a energia perdida no rim. Não existe como repor, ok? Por isso que nós temos, ou dentro do possível, né? Um estilo de vida, um estilo de vida que faça uso dessa energia o mais inteligentemente possível. Pessoal, lembrem, a gente pode passar conhecimento à vontade. Você pode ter uma alimentação extraordinária. É claro que ajuda, mas o que impera na nossa vida é o estilo de vida. E o estilo de vida, na astrologia, tem relação com a casa 6, que tem relação com o teu dia em si. Entende? O teu dia a dia. Aquilo que você faz quando você levanta até a noite tem relação com a casa 6. Ok? E isso tem relação com o teu estilo de vida. Por isso que eu digo que o estilo de vida fala, tem muito mais força sobre a pessoa do que se ela tem uma alimentação extraordinária. O estilo de vida fala mais forte. Mas Só... Oi, perdão? no caso, a casa 6 do mapa normal ou do ayurvédico? O mapa Eu não- normal. Normal, né? Isso. É diferente os dois, né? Sim. Completamente diferente. Completamente diferente, né? E só que por que que é tão difícil a mudança no estilo de vida? Porque é uma mudança de viés da pessoa. Ou seja, é muito mais fácil mudar. Eu comia carne, por exemplo, para de comer carne, entende? N coisas nesse sentido. Agora, no estilo de vida, a coisa pega. Porque vai pegar em valores. Ou seja, eu posso mudar a minha alimentação e continuar nos mesmos valores. Agora, estilo de vida, não. Estilo de vida vai repercutir na tua filosofia de vida, evidentemente, né? E vai repercutir em todo o restante, inclusive nas emoções. Por isso que eu digo, opa, você está num dia chato, veio uma ira, por exemplo, vai fazer qualquer coisa, porque o movimento tem relação com o estilo de vida. Não conte que você vai conseguir dar a força, ou melhor, não conte que você vai conseguir dar o giro em certas emoções, simplesmente é, com a força do teu pensamento, esforço nesse sentido, eu preciso ficar calmo, preciso ficar calmo. Não vai conseguir, não vai conseguir dar conta. Entende? Ou seja, age através do estilo de vida. Por quê? Porque o estilo de vida pega tudo. Pega tudo, o estilo de vida pega tudo. Por isso que eu disse numa aula que nós vamos ver cada vez mais comunidades.
Por quê? Porque a comunidade é uma expressão de que a pessoa está cansada desse estilo de vida e quer outro estilo de vida, né? Só que isso muitas vezes acontece quando a gente chegou lá no fundo do poço, eu não aguento mais. E aí é uma mudança no estilo de vida. Quer saber uma coisa? Antes era 10 horas de trabalho. Chega, não quero mais isso. Não quero mais isso. Isso é mudança de estilo de vida, né? Quando Jesus disse para Maria Madalena: Os teus pecados estão perdoados pela grandeza do teu amor. Vá e não peques mais. Ou seja, mude o teu estilo de vida, né? Então, quando Jesus disse, só abrindo parênteses, quando Jesus disse para Maria Madalena, os teus pecados, que são muitos, estão perdoados pela grandeza do teu amor, não foi Jesus necessariamente que fez esse algo, tá? O próprio movimento de Maria Madalena acessou uma lei maior, e uma lei maior lava uma lei menor. Entende isso que eu coloquei? Uma lei maior, Maria Madalena, naquele contexto próximo do mestre, acessou uma lei maior, e essa lei maior lavou o histórico dela. Isso é outra graça que a vida nos dá, né? Uma lei maior lava uma lei menor, mas é inferior. Então, basicamente, nós vamos passar o restante da vida trabalhando em função dessas impressões que a gente teve, né? Por quê? Porque é água e terra. Se você joga no fogo, transforma. Se você joga no ar, enfim. Agora, quando você jogou na água, pegou as emoções profundas. E quais são as primeiras emoções que uma criança pode experimentar no sentido de ser desagradável? Um bebê, o que que ele sabe experimentar de desagradável, além de fome e dor? Estou falando em termos de emoção. Melhor, não, estou falando em termos de sentimento, né? Ele pode sentir medo, que é a água, que tem relação com o rim, e pode experimentar a tristeza também, né? Que tem relação com metal. Ou seja, as nossas impressões desagradáveis ou não afetam diretamente o rim, que rege a nossa também a nossa sexualidade. Ou seja, a nossa sexualidade, ela teve base lá na nossa infância, né? E, e a tristeza que tem relação com o trato respiratório, que rege a socialização. Ou seja, pega simplesmente tudo. Mas vale lembrar, tá? Vale lembrar que tudo é absolutamente perfeito. Inclusive tem um negocinho aqui que eu coloquei. Lembrando de que não existe pais bons ou ruins. Isso não existe. Existem apenas os pais perfeitos que vêm confirmar os planos divinos, dada nossas necessidades de aprendizados, bem como propósitos futuros. Isto porque os fatos nunca são em função deles mesmos, né? Ou seja, ou seja, essa aula agora, ela não é em função da aula em si, é em função das coisas que estão por vir. E assim é válido para todos os momentos, é válido para todos os momentos da nossa vida.
Ou seja, o agora está em função daquilo que está por vir, e assim infinitamente. Então, nenhuma experiência da nossa vida é por ela mesma. Isso não existe. Moral da história: todos os traumas, bloqueios, enfim, tudo isso está em função de outra coisa. Isso é outra graça dos planos divinos, né? Por exemplo, eu faço um curso. Eu não faço um curso em função do curso. Eu faço o curso em função de outras coisas. É sempre assim. É sempre assim. Eu faço um suco. Opa, esse suco é em função de outras coisas. Um abraço. Opa, eu vou abraçar, né, X pessoa. Esse abraço é em função de outras coisas. Ou seja, tudo está a serviço de outras coisas. Maluco, né? Então, lembrando sempre, tá, pessoal? Ayurveda é uma expressão do espírito da vida. Ayurveda é uma expressão do espírito da vida. É simplesmente uma expressão. Então, existe essa expressão em sânscrito, Atma Vidyananda. Atma é a alma, né? Si mesmo. Vidya é conhecimento, sabedoria. Ananda, bem-aventurança, felicidade suprema. Moral da história. Qual o objetivo número um do Ayurveda? Atma Vidyananda. Esse é o objetivo supremo do Ayurveda, a tua autorrealização. Isso é o supremo, supremo. Por isso que nós temos que abrir o olho. Lembra do estilo de vida? O que que eu quero dizer com isso? Eu vejo colegas de área em vídeos, por exemplo, eu disse isso já. Pô, o cara tem 40 anos e tá, eu olho para ele e vejo, né? Pô, esse cara está envelhecendo a passos largos, porque está pecando no estilo de vida. Deve ter uma alimentação fenomenal, né? Práticas, enfim, mas está pecando no estilo de vida. Então, nada é superior a Atma Vidya Ananda. Nada é superior a isso. É como se Deus dissesse para você assim: opa, está voltando para casa. Nada é superior a isso. Porque aqui não é a nossa casa, lógico, né? Aqui não é a nossa casa, né, pessoal? Senão nós não morreríamos. Isso aqui é simplesmente uma experiência, né? Quando quiserem fazer perguntas, por favor. A Ayurveda é, antes de tudo, estilo de vida, pois todo o restante dele provém. Por isso que eu disse que o estilo de vida é o mais importante. É o mais importante, né? A Ayurveda é harmonia com o ciclo circadiano que nos rege, né? Eu não consigo ler, deixa eu ver aqui. Com a fisiologia que nos rege, com a vontade do espírito que nos rege. Ou seja, o nosso livre-arbítrio é completamente relativo, absolutamente relativo. Então, se a gente sai daqui desse mundo e nasce lá em Vênus, o ciclo circadiano lá é outro. Ou seja, o nosso estilo de vida lá seria outro. Entende? O que que eu quero dizer com isso? O nosso funcionamento orgânico, ele é absolutamente refém da posição do Sol. As árvores, os pássaros, os animais, enfim, todos nós aqui neste planeta somos reféns do ciclo circadiano que nos rege nesse planeta.
Todos nós somos reféns do movimento do Sol. Por isso que conforme o horário é mais provável da gente sentir determinadas coisas ou não, da gente fazer determinadas coisas ou não. Assim como com a vontade do Espírito que nos rege. O Espírito nos rege. Entende? Então, o sábio, ele usa o seu intelecto, usa sua mente em função dessa natureza espiritual. Claro, e para isso tem chão, né, pessoal? Para isso tem chão. Olha só isso. Pessoal, alguém poderia pedir, tá, mas o que que isso tem a ver lá com a criança? Você disse que ia falar de criança, eu vou falar de criança, evidentemente. Com tudo isso, nós trabalhamos a nossa criança, porque é outra graça da vida de que tudo aquilo que você experimenta agora, você está ressignificando a tua criança interior. Não precisa fazer regressão, por exemplo, ok? É aqui e agora. Quanto mais íntima, olha só, quanto mais íntima for a relação entre mestre e discípulo, mais restrita e focada será a movimentação do discípulo. Ou seja, o que nos possibilita, o que nos dá a possibilidade de determinados movimentos é também e justamente o que nos impede de fazer outros movimentos. O que que eu quero dizer com isso? Pessoal, você é solteira, você é solteiro. Você pode fazer determinados movimentos que, quando você é casado, você não pode. É ou não é? Sim ou não? É uma lógica, né? A mesma coisa nessa relação com o nosso íntimo. Por isso que eu sempre repito, esse caminho espiritual, ele não faz assim. É exatamente o contrário. Ele faz assim. Ele restringe, ele restringe movimentos teus para possibilitar outros movimentos que requerem muito mais foco e potência energéticos. Por isso que um homem e uma mulher numa relação, eles podem crescer e avançar muito, só que vai ser difícil também. Por quê? Porque isso pede restrição de movimentos. E quem gosta disso? Quem gosta? Complicado, né? Principalmente no mundo onde o viés dele é a distração. O viés desse mundo é a distração, né? O que encanta o aspecto inferior da nossa mente é a distração, né? E se você passa um dia cheio de distrações, no final do dia, você está com energia ou desvitalizada? Você foi para um aniversário de criança, aquela criançada pulando e brincando. Você chegou em casa energizada ou esgotada? Chegou esgotada, né? Porque houve muita distração. Ou foi para um circo, para um parque, enfim, né? Então é isso. Então, quanto mais íntima for a tua relação com algo, mais restrito será o movimento. Só que você deixa de ser assim e você passa a ser laser, né? Então, ganha muito mais com isso. E está tudo certo com cada um, tá? Está tudo certo com cada um. Então, atenção, foco e concentração. Na infância do Chacafa, composto pelos elementos terra e água, é predominante. Lembra, ó? Cafa, ele é a expressão visível, mas Pita e Vata estão bombando ali. Senão Cafa não existe.
Essa energia confere às crianças características como corpo robusto, pele macia. A mulher, quando tem um biótipo mais cafa, a mulher tem 80 anos e você olha para o rosto dela, é aquela pele sedosa. Pele macia, tendência a ganhar peso, né? Bom apetite e sono profundo, né? Emocional, natureza calma, amorosa, paciente e apegada. Ou seja, a CAFA tem relação com agregação. Então, o biótipo CAFA, ele nos confere essa questão do apego. Só que assim como todos, são infinitos níveis, porque o Kapha também tem o nível do apego a esse algo interior, na qual confere um contentamento que tem relação com o Kapha de um nível superior, de um nível espiritual. Ou seja, quando eu falo água e terra, eu não estou me referindo exatamente ou só nesses elementos que a gente vê nesse mundo, água e terra. Não é isso, tá, pessoal? É muito mais do que isso. Entende? Ou seja, o dosha kapha faz parte do espírito também. Por quê? Porque kapha tem relação com os movimentos. Entende? Ou seja, um movimento de transbordar de devoção por um algo, isso tem muito relação com kapha. Entende? Aquele sentir de que você quer conhecer, de que você quer ir nas profundezas de algo, isso tem relação com movimento, pita, não é com o fogo em si do fósforo, entende? Quando você tem aqueles momentos desagradáveis e necessários, que são aqueles vazios, né? Nossa, vem aquele vazio. Isso é uma expressão do Vata, possivelmente fazendo uma limpeza, né, para abrir espaço para um algo novo, né? Ok? Porque é um requisito da sabedoria para ir se expressando em níveis em nós. Vem aquelas bombas na nossa vida, né? É, ressignifica muita coisa. Você já não sabe mais aquilo que você gosta, quem você é. Você já não sabe mais se vai para frente, para o lado, enfim, você já não sabe mais, entende? Isso é uma crise espiritual que tem muita relação com a ação do dosha vata. Então, as crianças têm boa memória, porque quem é que rege a memória dos doshas? Kapha, água e terra. Memória de elefante, não esquece mais. Aprendizado lento e gradual, preferindo rotinas e estabilidade. Por isso que no budismo, por exemplo, né? Acho que é 6 anos. Tchau, família. Tchau, tchau, papai e mamãe. Vai ver, acho que uma vez por ano. Vai ter rotina e disciplina lá, né? Então vai dar foco para o Vata, né? Só que uma criança hoje aqui, ela tem muita distração. E é exatamente essa distração que drena essa criança, que abre espaço para um monte de coisa, que abre espaço para colocar em bandeirinhas na casa, né, nela, né, de todo tipo, né? Então, quem teve uma educação, quem de nós teve uma um estímulo, ó, meu filho, minha filha, experimenta fechar o teu olhinho e sentir algo mais. Quem teve isso, né? Principais funções do CAFA no período intrauterino: formação dos tecidos. O CAFA é responsável pela formação, manutenção dos tecidos do corpo, como os ossos. Quem rege os ossos? Os rins. Músculos. Quem rege os músculos? O baço, que tem relação com terra. Ou seja, nós somos basicamente regidos por
sexualidade e digestão. Basicamente isso. Órgãos e fluidos corporais. Ele fornece a coesão e lubrificação necessária para o desenvolvimento dos tecidos embrionários. Coesão, quem é que junta? Água e terra. Ou seja, o grau, a qualidade da minha coesão com as coisas, ou melhor, a qualidade e a capacidade de coesão com determinadas coisas, quem confere isso? Principalmente o dosha kapha, ok? Mas o que... Ah, esse bebezinho de cabeça para baixo, né? Por que de cabeça para baixo? Também, as posições do yoga, eu sou formado em Vidya Yoga, curiosamente, Vidya Yoga, né? Então, as posições de yoga, onde você ergue os teus pés e deixa a tua cabeça para baixo, são posições onde conferem rejuvenescimento. Por quê? Por que isso? É muito natural que o fogo, é muito natural, não, é regra que o fogo sempre suba, né? Sempre suba. Aqui, nesse caso, o fogo está muito mais voltado para a transformação, para a geração de órgãos e tecidos. Então, não é interessante que o fogo fique na cabeça. Ou seja, as posições de yoga, onde você fica de cabeça para baixo, alivia o fogo, o calor da cabeça. Por quê? Porque esse fogo, ele vira para o tronco e para os pés. Por isso que gera rejuvenescimento, porque nós envelhecemos muito mais rápido porque esquentamos a nossa cabeça. Seria o oposto, ter uma cabeça fresquinha e barriga quentinha. Aí sim, aí vai que vai. Meditação. Meditação é para refrescar a mente e aquecer o corpo. Ou seja, saúde é sinônimo do fogo descer e não subir. E não subir. Por isso, de pedalar, caminhar, enfim, fazer coisa onde estimule a descendência da energia, né? O CAFA está envolvido na distribuição dos, se eu consigo ler aqui, dos provenientes, tá, dos nutrientes Nutrientes. provenientes da mãe para o feto através da placenta. Placenta é uma expressão extremamente cafa. E nós temos essa relação através do umbigo. Então, a localização do umbigo também é numa parte cafa. Tudo perfeito, né? Proteção. O cafa cria uma barreira protetora para esse bebê, né? Por isso que mulheres, principalmente mulheres, que têm no seu biótipo uma expressão do dosha kapha, essas mulheres têm essa questão de proteção. Proteção. Elas tendem a ser mais acolhedoras, naturalmente, porque isso é uma expressão do dosha kapha. Ou seja, a mulher engravidou, o dosha kapha vai aumentar, ou melhor, o dosha kapha ele vai se expressar muito mais. Por quê? Porque é uma experiência de um auge de acolhimento. Só que quanto mais, a princípio, tá? Quanto mais vata tiver essa mulher, mais complicada pode ser a gestação nesse sentido. Pode, tá? Sempre. Cada caso é um caso. Pessoal, todos os nossos traumas de infância, todos, todos os nossos traumas de infância vão desequilibrar na hora. Qual dos doxas?
pode ser intrauterino, não interessa. Bebezinho, criança, Cafa? todos os nossos traumas, bloqueios, enfim, eles atingem na hora o dosha vata, na hora. Nós somos mais ou menos complicados, mais ou menos neuróticos, mais ou menos difíceis, mais ou menos isso, mais ou menos, por causa do vata. Então, quando chega em tal idade que a gente busca psicólogo, enfim, né, coisas nesse sentido, perdão, a gente quer trabalhar muito o nosso vata. Por quê? Porque a expressão do kapha e do pitta vai depender do vata. Eu posso ter um kapha maravilhoso, um pitta maravilhoso, e ser louco, ser completamente louco, por causa do vata. Então, quanto mais estresse tem a criança, lembra, tudo perfeito. Quanto mais, é, quanto mais complicado foi o lar, mais desafios vai ter esse adulto na questão do vata. Mas lembrem sempre, em tudo há propósito e tudo está perfeito. Mas que é no vata, é no vata. Então, ali, né? O Kapha, né, que tem relação com água e terra, né? Então também tem relação com a proteção. Então, quando uma pessoa começa a fazer determinadas práticas, entre aspas, mais espirituais, aonde ela restringe bastante a sua alimentação, ela tende a ficar mais ou menos sensível. Sensível a tudo, a energias, enfim, mais ou menos sensível. Acho que fica mais sensível. Mas completamente mais sensível. Pessoal, basta você fazer uma simples experiência. Você resolve fazer um jejum de 24 horas. Eu fiz jejum, o máximo que eu fiz foi 3 dias, tá? Sem nada, né? 3 dias. Nossa, você fica numa sensibilidade absurda. Absurda. Entende? Por isso que eu não oriento jamais fazer um jejum se você tá ali dia a dia. Opa, se é um jejum, faz lá na mata. Faz lá na mata. Senão, não, sinceramente. Então, ou seja, você fica mais vulnerável ao mesmo tempo. E essa vulnerabilidade te obriga a você ter mais foco, senão você sofre demais. Quando você entra num centro espírita, né? Eu fui, né, fiz parte, enfim, né? Maravilhoso, né? Também, né? É, qual é a característica dos médiums, por exemplo? Muita sensibilidade, né? E esses médiums, chegou domingo, churrasco gordo? Duvido, duvido, sem chance. Ah, ah. Então tende a ter uma alimentação bastante restrita nesse sentido, né? Então, por isso que o terapeuta, por exemplo, né, ele está ali, ele tem que tomar água, porque a água também tem relação com a proteção, ok? Porque o fogo em nós, olha só, o fogo em nós, que tem relação também com a expressão do sistema imunológico, depende da água. Se a água, se o elemento água desse indivíduo não tem força, o seu fogo será fraco. Porque é muito o rim que rege o sistema imunológico, que tem relação com a água. O rim enfraqueceu, a pessoa vai ficando vulnerável em todos os aspectos.
Então, quando eu coloquei hoje ali no grupo chazinho de gergelim preto, porque preto tem a frequência do rim, preto e azul marinho. Então, chá de gergelim preto ajuda muito a ancorar energia aonde? Nos rins. O tahine, espetacular para os rins. Os feijões, de uma forma geral, espetacular para os rins. Ou seja, tudo aquilo que ancora a energia é muito bom para os rins. Por isso que quem realiza bastante prática espiritual, de uma forma geral, tende a desencarnar antes. Está tudo certo. Prática espiritual é muito relacionada a Vata e Pitta, né? São sutis, né? Então eles sobem e desencarnam mais cedo, está tudo certo. Então, o Kapha tem relação com crescimento. É por isso que, em termos materiais, eu diria assim, é muito comum um homem e uma mulher eles avançarem nesse sentido quando eles têm uma casa própria. Casa própria é uma expressão de Kapha, né? Então, Kapha tem relação com estabilidade, com agregação, com família, né? Então, promove o crescimento gradual e constante do feto. Kapha é lento, né? Gradual e tem resistência. Kapha dos doshas é o que confere resistência. Então, gordinho, ele é mais lento, mas ele é mais resistente. Garantindo que todas as partes do corpo desenvolvam de forma harmoniosa. Então, qualquer deformação física na criança, digamos que essa criança nasceu com alguma deformação. Isso tem relação com direta, com, com vata. O corpo físico é kapha, entende? Mas o que gerou isso é vata. Ou seja, de repente, o aspecto emocional, muito X, muito Y da mãe, que tem relação com vata, né? Entende? Gerou uma deformação no feto. Por exemplo, tudo certo, o karma da criança, tá tudo certo, mas foi vata. Ok? Então, se a mamãe bebe, fuma, usa drogas, o vata dela está fora dos trilhos. Evidentemente que isso vai repercutir no vata do feto, né? Ou seja, quem deforma a nossa visão das coisas é o vata. O vata, nesse sentido, está desalinhado, né? Né? Então, se eu uso drogas, o meu vata ele sai dos trilhos, por exemplo. Lembra? O vata ele é o cara, na verdade, né? Equilíbrio. O kapha ajuda a manter o equilíbrio dos doshas, vata e pitta, no ambiente intrauterino, né? Então, a expressão do kapha depende de vata e pitta. Influências do dosha kapha na primeira infância. O dosha kapha, composto pelos elementos terra e água, tem uma influência marcante na primeira infância. Lembra de que a água rege a sexualidade, memória. Eu quero abrir um parênteses aqui em relação à sexualidade, bem importante. Bem importante. Tirando os propósitos divinos, né? Que em tudo há propósito, né? Lembra, a mente ela é passiva. A mente ela é passiva. Por isso que existe lavagem cerebral. A mente por si mesma não tem condições de cair em si de certas coisas. Não tem condições. O que que eu quero dizer com isso? É que a mídia, ela coloca bandeiras nas crianças, nos jovens, a respeito da sexualidade, porque a mídia sabe que a mente tem uma natureza passiva.
Ou seja, nós podemos fazer a cabeça do outro. Sim, podemos fazer, né? Memória, afetividade, agregação, sistema imunológico, vontade de viver. Dificilmente você vai ouvir falar de um gordinho que cometeu suicídio. Dificilmente, né? Ele pode passar uma vida inteira meio deprimido, né? Melancólico, né? Mas cometer suicídio, muito difícil. Muito, muito. Mesmo que ele pese 500 quilos. Suicídio, ele pode até falar em suicídio, né? Mas não comete. Por quê? Porque o CAFA promove esse contentamento de fundo para nós. Sabedoria, fertilidade, jogo de cintura na vida. Ou seja, o CAFA tem absoluta relação com os rins. Se eu estou irritado, vai tomar água, toma chá, ou come. Por quê? Comer aumenta a CAFA também. Então, aonde tem um biótipo mais CAFA, lá vai ter comida, vai ter amizade, vai ter pessoas, né? E os feijões que eu coloquei ali na excelente para os rins. E que, por sinal, também lembra o feto. Tudo perfeito, né? Tudo perfeito. Agora, em relação às crianças, né? Pessoal, ali está escrito crianças CAFA, não é crianças CAFA, é crianças mais CAFA, né? Não existe crianças CAFA, ou criança vata, ou criança pita. É mais isso ou mais aquilo. Então, crianças CAFA tendem a ser mais resistentes à doença e possuem uma grande capacidade de recuperação. Bem simples. Por quê? Porque CAFA tem relação com água, que tem relação com rim. Então, essa criança já tem o rim dela mais forte. Ou seja, essa criança mais CAFA, ela já veio que como que programada. Você vai ter família. Você vai gerar filhos. Entende? E uma grande capacidade de recuperação. Até porque, para ser pai e mãe, então que a natureza dota essa pessoa de mais capacidade de recuperação, né? É uma lógica, né? Então, mamãe ficou doente, ela se recupera mais rápido se ela tem filhos para cuidar, né? Estabilidade emocional. Então, a mulher fica grávida, o dosha kapha aumenta, ela fica muito mais emotiva, porque a emotividade tem relação com kapha, mas também tem relação com a estabilidade emocional. Por isso, novamente, né? Por isso a importância de estar tomando chazinho, aguinha e se alimentando também. Sua natureza calma e pacífica é, produz uma base sólida para o desenvolvimento emocional. O que que acontece se essa criança pecou na alimentação quando era criancinha? Comeu pouco, por exemplo. O vata dela vai subir e o pita vai ficar agressivo. Vai ser uma criança agressiva, geralmente. Geralmente. Ou apática, né? Ou apática também. Amor pela vida. Crianças CAFA geralmente são muito apegadas à família, até porque família é regida por CAFA. E aos amigos, demonstrando grande afeto e carinho. Então, onde tem comida, tem afeto. Tem afeto, né? Tendência à letidão. Quando você assiste os filmes, aonde tem um gordinho lá no filme, ele é o mais esperto ou mais bobinho? Normalmente eles são os mais engraçados, Os mais engraçados, e mais engraçados porque o humor tem relação com Cafa, mas eles são mais bobinhos. bobinhos, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Entendeu? Ou seja, como é que eu posso colocar? Uma criança cafa é muito difícil para ela ver a maldade que uma criança pita consegue ver. E ter também. E ter.
Então, uma criança cafa, nesse sentido emocional, ela tende a ser bastante sensível sob alguns aspectos, porque uma criança vata tende a ser mais sensível ainda. Por exemplo, se acontece um problema entre os pais que essa criança cafa vê, é uma coisa. Se uma criança vata vê a mesma situação, essa criança cafa, perdão, essa criança vata é muito mais sujeita a desenvolver problemas psicológicos muito mais graves, porque não tem resistência, entende? A coisa vai direto lá nas entranhas, porque não tem uma camada de proteção, porque gordura também é afetividade, sim, mas também é proteção. Por isso que é muito comum a gente, de repente, começar a comer, 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 comer quando a gente está querendo se proteger de alguma coisa, né? E tá tudo certo. Tendência à lentidão pode apresentar dificuldades, né? Em. Se eu consigo ler aqui. É, pode apresentar dificuldades em iniciar novas atividades e prefere um ritmo mais lento. É lógico, né? Cafa tem relação com água e terra, então são dois elementos lentos. Você imagina se o rim não fosse água? Nós iríamos viver 5 anos, né? Se rim fosse fogo. Apetite. Geralmente possuem um bom apetite e podem ter tendência a ganhar peso com facilidade. Lembra? O biótipo CAFA ele ganha muito quando você agrega temperos na vida dessa pessoa. Por quê? Porque um biótipo CAFA tende a ter naturalmente digestão mais lenta. Por isso que ganha peso fácil. Por isso que no Ayurveda sabiamente coloca: quem quer perder peso? Eu pergunto para vocês: quem quer perder peso de uma forma saudável deve parar de comer ou comer? Isso é pelo Ayurveda, tá? Pessoal, cafa rege o paladar e o olfato. Você acha que um gordinho, enfim, vai querer, vai sustentar uma dieta insossa ou jejum? É lógico que não. E vai dar um efeito rebote ainda. Mais isso. Cafa que quer perder peso tem que comer e comer bem, com muito sabor. Evidentemente que vai observar algumas coisas, os horários, por exemplo, né? O volume e assim por diante. Cafa é sinônimo de tempero. Temperos. Tempero é sinônimo de sabor, né? Tempero é sinônimo de capacidade de metabolização. Se eu não estou conseguindo dar o giro em alguma coisa na minha vida, vai buscar tempero, porque isso estimula a metabolização desse algo psíquico, inclusive. Crianças mais pita possuem uma mente rápida e aguçada, aprendendo com facilidade e demonstrando grande interesse por diversos assuntos, né? Essa aqui é aquela criança onde os pais dizem, nossa, que inteligente, né? E lê, e, enfim, né? Líderes natos, né? Porque é regido pelo fogo, né? Principalmente pelo fogo, com um pouco de água. Como eu disse, né? A noite está cheia de estrelas. Nossa, aquele céu maravilhoso. 4 horas da manhã, cheio de estrelas. Começou a aparecer o sol lá. Tchau, tchau, estrelas. Cheguei! Isso é a criança pita também. Aonde ela chega, ela naturalmente tende a tomar a cena.
e está tudo certo. Crianças, pita, cafa, geralmente têm um magnetismo absurdo, entende? É aquela criança que tende a ter um corpo bonito, um rosto bonito, um charme, um carisma extraordinário, né? Extraordinários. Líderes natos, né? Confiantes, né? Assertivos e gostam, né, de estar no comando, obviamente. Então, é aquela criança que pede por quê e que não fica quieta, né? Por exemplo, né? Por exemplo. Ou se ela fica quieta, o que que vai acontecer lá na escola? Ela vai dar pau lá no coleguinha. Enfim, competitivas, têm um forte desejo de vencer e só como é e podem ser bastante competitivas em jogos e atividades. Isso é lógico, né? Você pensa num jogador de futebol, você não vai pensar num carro, você vai pensar em pita-bata, lógico, né? Mas aquela posição não é o goleiro. Logo depois do goleiro, aquela posição, como é que é? Ah, tem um nome. Quem é que joga futebol aí que me ajude? Goleiro, depois vem o Zagueiro? zagueiro. Eu acho que é alguma coisa assim. Não Opa, sei. esses aí podem ter um biótipo mais pitacafa. Por quê? Porque ele não é o cara que vai correr tanto, entende? Ou seja, ele tem uma grande função de impedir com que o outro entre no campo dele, né? Ou seja, esse cara, aí sim ele pode ter um biótipo mais pita-cafa, ou seja, ele tem muita força, né? Mas ele não tem muita velocidade, mas tem corpo também, né? Então vem alguém lá a 200 por hora e ele tem corpo para segurar essa pessoa. É, enérgicas e ativas, então estão sempre em movimento e adoram atividades físicas e desafios. Então, essa é aquela criança que se machuca, obviamente. Determinadas, né, quando se propõe a algo, não desiste até alcançarem seus objetivos. É claro que isso é relativo. Francas e diretas, dão suas opiniões de forma clara e objetiva, às vezes podendo parecer um pouco intensas, entre aspas, mal educadas também, né? Sensíveis ao calor. O calor pode intensificar suas características, deixando-as mais irritadiças e impacientes. Então, não vai dar pimenta e gengibre para essa criança, né? De uma forma geral. Até porque você dá muita pimenta para uma criança, ou gengibre que seja, e ela está muito ancorada no dosha kapha. E essa mamãe, cheia das boas intenções, dá esses temperos muito fortes para a criança. O que que vai acontecer? Esse pita muito forte vai aumentar vata e vai desvitalizar, vai consumir kapha, ou seja, vai consumir a proteção também do estômago. Aí vai ser um adulto com problema estomacal. Sempre quando a gente falar em proteção no nosso organismo, quem rege é kapha, ou seja, a proteção do nosso estômago, por exemplo, é kapha. Bom apetite, geralmente é um apetite voraz e gosta de alimentos saborosos e apimentados, né? Ou seja, eles gostam, em suma, de tudo que é forte, né? Você dá ketchup e mostarda para eles, devoram e, e toca o barco. São criativas e imaginativas, né? Opa, ó, aqui é crianças mais vaca, né? Criativas e imaginativas. Ah, mãe, eu vi um duende, não sei mais o quê. Isso é uma expressão do Vata. Possuem uma mente fértil e adoram inventar histórias e brincadeiras, ok?
Então, a criança Vata, até porque Vata rege a criatividade, por isso que, de uma forma geral, quando você for entrar em contato com um arquiteto, arquiteta, uma arquiteta, vou falar em arquiteta, né? Ela vai ter um biótipo mais Pitta, Vata ou Kapha, de uma forma geral. Vata? Com certeza, Vata vai ser magrinha, vai ser magrinha. Tem uma mente muito fértil. Enérgicas e inquietas. Aí entra um detalhe bem importante para as mamães. Elas são enérgicas e inquietas. Isso tem relação com energia, não com vitalidade. Essa criança vata adoece num estalinho de dedos. Pegou um ventinho, adoeceu. Pegou qualquer. É uma criança que tem muita sensibilidade. Alguém disse uma coisa para ela, ela fecha a boca e fica quieta. Ou seja, quanto mais vata tem a criança, mais suscetível a, a ser uma criança traumatizada, por assim dizer. Por quê? Por causa do excesso de sensibilidade. Entendeu? Eu Então, era essa. assim quando criança. Perdão, como? Eu era assim quando criança. Eu sei, minha amiga, eu sei. Então, crianças assim tem que ter muito cuidado, porque também, porque Vata ele é suscetível. Vata é suscetível. Vata é fácil de manipular. Entende? Então a mamãe tem que cuidar, tem que colocar essa criança em atividade para ancorar essa energia. E é muito comum a criança dizer: não quero comer, não quero comer, não quero comer. Coisas assim, entende? Então tem que botar ela em atividade física para estimular o pita, estimular a fome, para essa criança comer e gerar mais corpo e expressão, ou seja, bota essa criança em atividade física para estimular a expressão corporal, porque criança vata está completamente na sua imaginação, no seu mundo encantado. Então, alimentação pita e cafa para ela, né? Dá-lhe mingau também. Mingaus, né? Dá, enfim, né? Para essa criança, aí sim, você pode disfarçar um gengibrezinho para estimular o apetite dela. Né? Por quê? Porque no mundo lá da imaginação não existe muita fome, entende? Comer para ela é algo assim de inferior, algo assim, entende? Tá, falei. Aí eu disse, opa, isso tem relação com energia, não tem relação com vitalidade, né? Então a mamãe, sabendo disso, vai nutrir a vitalidade, porque a vitalidade ancora a energia. Alimentação, água e terra. Evidentemente que com calor, né? Lógico. Por isso que eu disse, dá-lhe mingau para essa criança, né? Caldos, sopas, refogados. Tem que ser tudo muito saboroso e com muita cor, porque vata, quando é criança, é muito complicado na alimentação. É sempre diz não quero, não quero, não quero, não quero. Adaptáveis, faltou acento em adaptáveis. Eu sou chato, tá? Porque dei aula de português e inglês. Conseguem se ajustar facilmente a novas situações e ambientes. Por quê? Porque é o Vata que rege a capacidade de adaptação. Então, hoje nós estamos vivendo uma crise mundial de um nível elevadíssimo de Vata. Por quê? Porque está tudo muito incerto e uma quantidade de informação nova muito grande. Então, o Vata ele é requisitado. Então, quando aconteceu alguma coisa desagradável, lá na infância, por exemplo, qual foi o dosha que foi na hora requisitado para que a mente daquela criança pudesse lidar da melhor forma possível com aquele fato? Qual dosha?
valendo R$ 200.000. De brincadeira, lógico. Pessoal, eu tenho 5 anos. Vi o meu pai e minha mãe brigando. Qual o Doxa na hora que é requisitado? Para minha. Oi? O Qual? Cafa? O Vata, pessoal. O Mata? Vata. O Vata. Porque se eu acesso o Kapha, eu não paro mais de chorar. Literalmente. Literalmente. Não, eu acesso o Vata porque eu tenho que lidar na hora com o aspecto mental, que foi o primeiro. Eu vi aquilo ali, eu vi, enfim. Entende? Ou seja, a mente é a mais rápida, tu entender, né? A mais rápida, né? Então eu tenho que lidar com a mente antes de mais nada, né? Então os traumas têm relação com aspectos mentais inicialmente, né? Ou seja, duas crianças podem ver a mesma coisa, né? E tiram coisas, algo desse, né? Desse fato completamente distinto. E isso vai depender da propensão dessa criança. E isso tem relação também com os doxas, também. Ou seja, coloca três crianças, uma mais Kapha, uma mais Pitta e uma mais Vata, diante do mesmo fato, as três crianças vão ter uma percepção completamente distinta do mesmo fato. E essa percepção vai ter completa relação com os atributos dos doshas que preponderam nessa criança. Então, a criança Kapha passou pelos trauminhas, ela vai ser, por exemplo, né, vai ser um adulto um pouquinho mais com tendência à melancolia. Uma criança Pitta, um adulto um pouquinho mais revoltado. Uma criança Vata, só Deus sabe. Literalmente só Deus sabe. Porque Vata é sinônimo de incerteza. Então, só Deus sabe, literalmente, em relação a Vata. Por quê? Porque Vata tem uma capacidade de criatividade infinita, infinita, né? Então, enfim, pode ir para pintura, pode ir para música, pode ir para terapia, pode ir para. Só Deus sabe. Pode ir para as drogas, né? Leves e esbeltas. Geralmente são mais magras e com ossos finos. Lógico, né? Então, esse sistema imunológico, evidentemente que é mais débil, né? Porque falta mais cafa. Por isso que eu frisei, né? Criança vata, você tem que cuidar da alimentação e da atividade física. E não me proponho para essa criança, Cooper, porque se essa criança começar a correr quando é criança, ela vai ficar viciada nesse movimento vata, porque correr aumenta a vata. E aí ela não para mais. Então, vai estar muito refém de vata. E aí, quando ela tiver 30 anos, ela vai estar aparentando 60 e não muda mais a mente, ela vai continuar correndo. Sensibilidade, né? São sensíveis a mudanças de temperatura e podem ter dificuldades para dormir, é claro. A imaginação a milhão, né? E o vata também rege a mente. Então, é uma criança que precisa de ordem. Ordem. Você precisa ordens, né? Você precisa colocar regras para essa criança, que você ajuda muito ela. Citando uma passagem da Bíblia, né? Ai dos pais que tirarem a vara dos filhos. Ou seja, ai dos pais que não derem limite para os filhos, né? Qual dosha se desequilibra na hora, quando o pai e a mãe não dão limite para os filhos? Extrema importância isso. Qual o dosha que se desequilibra na hora, quando os pais deixam os filhos fazerem o que quiserem? E como diz a, a psicologia, né, é muito mais fácil trabalhar um adulto que teve muitos traumas na sua infância, né, inclusive abuso e assim por diante,
do que uma criança que não teve limites. Uma criança que não teve limites, beira o impossível trabalhar ela. Por quê? Porque eu vos pergunto, os pais não dão limite para os filhos. Qual o dosha que se desequilibra na hora? Qual o O dosha que cresce negativamente nesse sentido? Oi? Pita? Vata. Eu errei tudo. Vata é expansão, pessoal. Vata é expansão. Expandiu para trazer de volta, só Deus sabe. Vai ter que ser fato muito dolorido, muito limitante para trazer de volta. Muita dor. Então, é uma crueldade sem limites. Não dá limite para os filhos. Irregulares. Seu apetite, sono e humor podem variar bastante. Por isso que eu disse, né? Criança vata, você tem que botar na linha desde cedo. E eu vos pergunto, criança vata tende a ter o corpo mais quentinho ou mais friozinho? Frio? Frio, exatamente. Criança vata tomou um ventinho, gripa. Né? Ansiosas e inquietas, mas elas desenham super bem também, né? Gosto muito do desenho. Ou seja, tudo que tiver relação com a imaginação, com cores, enfim, né? Com a criatividade. Pode apresentar ansiedade e dificuldade para se concentrar. A ansiedade, ela tem uma natureza vata, né? Em si, uma natureza vata, ok? Quando em excesso do chacafa pode levar à obesidade, obviamente, né? Lentidão e apatia, claro, imagina só, né? Ninguém vai ficar rápido se comer demais, bem pelo contrário. Então a gula é um dos pecados capitais. Por quê? Porque o cara vai ficar gordinho? Não. É porque gera indolência, gera uma preguiça de fazer um esforço sobre si mesmo. É por isso que é considerado um pecado capital. Quando você vê aquele filme lá dos reis cruéis, todos gordinhos, né? Comendo, 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 comendo. Resfriados e congestões, né? Não tem erro. Tá mais gordinho, tá fungando. Né? Mas mesmo um magrinho, se quiser começar a fungar hoje em dia, basta começar a comer pão a toda hora. Já vai fungar ligeirinho. Não tem erro. Porque o trigo aumenta bastante cafa, né? Então, o trigo orgânico, ele é maravilhoso, porque nutre o dosha kapha. Por isso que o trigo, ele tem uma assinatura energética relacionada à pacificação. Ele pacifica realmente a nossa mente, o trigo orgânico. Esse transgênico aí já se foi tudo, né? E a depressão? A depressão, nesse sentido, eu coloco particularmente depressão no sentido de melancolia. Melancolia, né? Aí fica deitado e não sai dali, não sai dali, entendeu? Né? Porque depressão é mais uma coisa vata do que kapha, tá? Na verdade. Quando em excesso, dosha pita pode levar a problemas de pele, problemas digestivos. Lógico, né? Por quê? Porque quem rege a digestão, de todas as formas, é pita. Febre frequente, aquela criança que está tendo febre, né? Ou seja, ela quer pegar um dos pais ou está muito irada com alguma situação, mas não pode se expressar, então vai ter febre, irritabilidade e raiva, que pode se expressar de N formas, dificuldade para dormir, apetite intenso e sede, né? Claro, pessoal, tem N coisas mais, né? Que podem acontecer. Doshavata, quando em excesso, pode levar a problemas de sono, obviamente. Aí tem a menininha ali magrinha, né?
ansiedade e medo, né? Enfim, a criança vata ela já é, naturalmente ansiosa e naturalmente insegura. Ou seja, qualquer coisinha ela começa a tremer. Aliás, qualquer pessoa, quando começou a tremer, isso é expressão de vata pitta kapha. Vata? Yes! Constipação, por quê? Porque os intestinos, quem rege eles, principalmente, é vata. O que que acontece com a pessoa quando ela vai viajar de avião, por exemplo? Ela vai viajar lá para a Europa. O que que acontece com o intestino dela durante essa viagem? Funciona que é um reloginho ou para? Para? Para. Exatamente. O vata sobe e seca, né? Tranca tudo. Falta de apetite, lembra, né? Tem que estimular a fome dessa criança. Um gengibrezinho disfarçadinho ali. Frieira e pele seca. Frieira nesse sentido, por quê? Porque o sistema imunológico ele vai pro pau, né? Então está todo mundo mais débil, mais fraco em todos os sentidos por causa do vata que está muito elevado. Não só está muito elevado, como fora dos trilhos também, tá? Não é, né? São duas coisas. Hiperatividade, obviamente, né? Por quê? Porque essa criança não tem cafa para ancorar a sua energia. Tem que dar comidinha para essa criança. E atividade física. Principalmente que faça com que ela alongue e não correr tanto. Alongue, por quê? Porque estimula a consciência corporal, o alongamento, né? O yoga, por exemplo, né? Balé. Doenças respiratórias, é óbvio, né? Porque resseca os pulmões, né? E o frio não agrada os pulmões. Então você vê aquela criança magrinha. Opa. Quando você pensa em asma, você pensa em vata, pitta ou kapha? Bafa? Em vata. Em vata. Então, a asma, por exemplo, né, de uma forma geral, então, muito bom isso. As crianças vata, por elas já transmitirem uma fragilidade, por elas transmitirem já uma certa fragilidade, é muito natural que os pais vão em cima, né, e cuidem. Minha filhinha, minha filhinha, minha filhinha, me entende? Só que isso começa, como é que eu vou te dizer? Não dá espaço para a expressão dessa criança. Aí vem a asma. Ou seja, a criança asmática não é que ela não consegue puxar o ar, ela não consegue soltar o ar. Ela é asfixiada, Como? digamos? Asfixiada, quem sabe? Asfixiada nela mesma. Nela mesma. Entende? Ou seja, é uma criança, por exemplo, aonde a mãe é super preocupada com ela. Aonde a mãe enche demais mimo em cima dela. Ou seja, a asma, a princípio, caso e casa, né? Ela está sendo sufocada, geralmente pela mãe, lógico. E aí, esse aspecto é, yin materno fica muito forte, impera sobre essa criança, e essa criança vai ter deficiência de yang lá na frente, deficiência de sol, deficiência de calor. O que que vai acontecer? Isso vai prejudicar enormemente a identidade. Se for mulher, vai ser mandada e desmandada, por exemplo, né? Fraqueza, doenças articulares, né? Distúrbios emocionais. Doenças articulares. Então, o vata, quando ele sobe muito, ele rouba cafa. Ele rouba cálcio. Cálcio é cafa. Então, qualquer doença articular que a gente puder pensar tem relação direta com vata. Porque quando a gente pensa em articulação, você pensa em
Lubrificação ou secura? Lubrificação? Em lubrificação, falou em lubrificação, falou em vata, pitta ou kapha. O vata? Vata seca, falou em kapha. Kapha é água e terra. Kapha é úmido. É Uhum. por isso que você pode ver uma pessoa que pesa 500 quilos, problemas de coluna gravíssimos, e ela te diz assim: eu não sinto dor nenhuma. E os vatas estão sempre com dor. Pode fazer yoga à vontade. Estão sempre com dor. Né? Então, o vata, se não quiser ter dor articular, ele tem que cuidar muito com o estilo de vida e a alimentação. Senão, é natural o vata ter dores articulares. Artrite, artrose, não sei, tudo isso é vata, que foi secando, né? Secando, secando. Isso aqui eu falei antes, né? Ou seja, tudo é perfeito como um quebra-cabeças, né, na nossa vida. Só que nós só vamos perceber o sentido daquelas peças não na hora, né? É lá para frente que a gente vai olhar de um outro ângulo, né? Finished. E aí, pessoal? Que tema, né? Que tema. Nossa Senhora. Claro, tem muito mais para falar, tá? Muito, muito mais. Que pode ser falado. Problemas Vata, por exemplo, que me veio agora, né? Então, como a gente falou antes, todos os traumas, todas essas questões, né, afetam na hora o Vata. E, e aí lá na frente, aí tem esse, enfim, aí lá na frente a pessoa pode apresentar, por exemplo, problemas cardíacos. Coração, evidentemente, tem relação com fogo, tem relação com pita, né? Mas tudo é prejudicado por por um excesso de vata, por um desequilíbrio de vata, né? O vata equilibra tudo ou o vata desequilibra tudo. Então, um infarto é vata, mesmo que seja num órgão pita. Um AVC é vata, mesmo que também tenha relação com pita. Uma melancolia, mesmo que tenha relação com kapha, né? Mesmo que tenha relação com kapha, ali está bombando o vata. Por isso que sempre digo, o vata é o mais importante. Por isso que nós temos que cuidar da nossa mente. E não é fácil. Não é fácil, né? É inerentemente desafiador, né? Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa assim que achou, uau, alguma ficha que caiu? Isso é bem importante, tá? Eu me identifiquei bastante, fui me vendo assim, né, da vista de um ponto, na verdade. Claro, E não, a gente vai passando e não tem essa visão do que está fazendo, né, do que está acontecendo ali. Agora sim, fica tão mais fácil de curar, né, de curar pô, feridas, traumas, mágoas, essas coisas. perfeito, perfeitamente. Então, não existe nada mais poderoso, né, para essas curas do que Atma Vidyananda. Nada é mais poderoso do que isso. São esses algos que você tem, que pode ter em qualquer momento do dia.
se houver presença de espírito, né? Porque tem que ter alguém em casa quando Deus chega, né? Mais ou menos isso, né? Usar essa história, né? Olá, tem alguém em casa, tá distraído com um trilhão de coisa? Sinto muito. Então é presença de espírito, né? Então, a todo momento a gente tem que estar invocando isso, porque isso não acontece naturalmente. E com sábios acontece também não. Mesmo um sábio, esses gurus, né, tem que estar invocando de instante em instante essa presença de espírito, ou seja, manter sempre um certo grau de tensão estrutural. Ninguém medita profundamente, ninguém experimenta algo profundamente sem o mínimo de tensão. Todo mundo gerou uma imagem muito negativa dessa palavra tensão, né? Mas a vida, ela existe e ela se sustenta porque há um grau, um nível de tensão. Senão, não existe, simplesmente não existe. A própria relação entre os doshas requer um nível de tensão. Senão, não existe relação. Você consegue ter relação com alguém sem houver um nível mínimo de tensão, de presença de espírito? Não consegue. Pode ser um bebê, não consegue. Então tá, pessoal. Gratidão aí novamente. Gratidão, senhor. Nos encontramos quarta-feira, então. Isso aí, isso aí. Então tá. Gratidão. Gratidão, pessoal. Até mais. Boa Até mais. noite. Até Boa mais. noite. Boa noite.